E o Mandou Bem é assim, como vocês sabem, todo domingo é empreendedorismo na veia. E hoje eu tenho uma grata alegria de trazer para vocês 2 empreendedores que vieram de Cruzeta para Natal e contar a sua história de empreendedores. São eles, Juvenil e Marília Góes. Eu quero agradecer a vocês dois, esse casal alegre, feliz, casal cristão que estão aqui conosco. E começar já por você, Juvenil. Você nasceu aonde? Em Acari. Em Acari. Isso. E ficou em Acari até quanto tempo? Na verdade, o meu nascimento foi em Acari. A minha mãe morou um tempo em Acari e por uma questão de trabalho precisou ir a Cruzeta. Eu não me recordo o tempo como criança, porque era bem novo, mas eu acredito que eu devo ter somente nascido em Acari. E essa história até uma parte que eu ainda preciso ver com minha mãe, né? Rever. Perguntar à mãe, né? Isso. Mas eu vim muito cedo para Cruzeta. Quantos filhos? Você é irmão, tem a sua família é composta por quantas pessoas? Da sua Eu sou mãe? o 6º filho, eu sou o caçula. E aí viveram direto já em Cruzeta? O tempo que eu me lembro da minha vida foi em Cruzeta. E você começou com o quê? Como foi sua infância? Já foi empreendendo? Porque no interior, geralmente, as crianças começam a trabalhar muito cedo, né? Isso. Na verdade, quando eu falo da questão da minha infância, do empreender, isso foi algo que surgiu por uma necessidade. Sim, qual foi? Nós viemos de uma família humilde, eu particularmente nasci em uma família humilde, e por nascer na família humilde, somente a minha mãe trabalhava, como eu relatei, ela veio a Cruzeta para trabalhar como auxiliar de enfermagem, e somente ela era quem trazia o sustento para casa. Eu enxerguei a necessidade de ajudar no sustento da casa. Maravilha. Foi onde surgiu, não propriamente Em quantos anos isso? Entre 7 e 8 anos. Nossa! Como é que foi, com 7 e 8 anos, já ter uma responsabilidade, começar a entender que tinha que ajudar no sustento da casa? O que passava na sua cabeça nessa época? Eu, na verdade, na rua onde eu morava, nós tínhamos famílias que tinham umas condições melhores. Principalmente tínhamos vizinhos que eles tinham condições melhores e eu via que algumas coisas que as crianças, né, os meus amigos da rua tinham, eu não tinha condições de ter porque a minha mãe não tinha como suprir essa necessidade. Então a ideia era que eu pudesse também ter acesso. A minha maior questão, eu teve um combustível posterior para que eu pudesse empreender. Aí você vendia o que nessa época? Quando começamos, eu não vendia para mim, eu não empreendia para mim. Na verdade, tinha um vizinho da outra rua, eu morava num conjunto habitacional e ele era um vendedor de coentros. Certo. Então eu acordava às 3 da manhã para chamar ele, para nós podermos ir para a feira, para eu ajudar ele a vender o coentro dele. Caramba, rapaz! A ideia era de uma forma ou de outra conseguir recursos ou até conseguir também alguns mantimentos que podia conseguir na feira para trazer para casa no final do dia. Para o nosso telespectador, esse rapaz que vocês estão vendo aí, muita gente diz assim, dá sorte, é sorte, é sorte. Sorte não, é trabalho duro. Olha só, ele ia para a feira com 7 para 8 anos, para ajudar o moço a vender coentro. Nas horas vagas, depois que ele ganhou experiência um pouquinho, ele ajudava as pessoas primeiro ajudava as que chegavam, os feirantes a arrumar as mercadorias. Depois, ele, quando arrumava a mercadoria, ele pegava as mulheres que iam fazer compra, que hoje tem aqueles carrinhos de mão aqui na feira, ele pegava um balaio e estava na cabeça, com 8, 9, 10 anos, para levar na casa das pessoas. Então ele era 3 em 1 já, né? Isso. Você me parece muito mais tranquilo, não é empreendedora como ele, não, mas você é de onde? Você nasceu em Cruzeta ou você também foi para Acari? Tudo bem, Jussier. Eu também sou natural de Cruzeta, nascida em Cruzeta mesmo e lá residimos até hoje. Então você é cruzetense. Isso. Mas na sua infância você também teve essa veia empreendedora aqui, Juvenil? Até um pouquinho, né, incentivada por minha tia, de fazer artesanato, pulseirinha. Cidinha. Cidinha, olha só, Cidinha, a fruta aí, você plantou uma árvore. Cidinha Góes, ela é bastante conhecida lá na nossa cidade, mas não algo que se comparasse assim, Sim. Porque a infância dele realmente foi cheia de desafios, né? Eu costumo sempre falar que ele cresceu com instinto de sobrevivência,
né, na verdade. Na verdade, ele foi desafiado a sobreviver, né? Isso, aquele instinto mesmo de sobrevivência. Já no meu caso, foi uma infância mais leve. Foi bem mais leve e tranquila. Para compensar também, senão era 2 pesados, porque ele já foi peso demais nas costas dele, né? Com certeza. Com certeza. Mas assim, aí você veio empreendedora só dessa sua tia? Isso, de fazer mais coisas bem simples mesmo, Era mais questão de artesanato. Quais eram os artesanatos que você produziu? De produzir na minha época, né, há bastante tempo, e hoje também está bem alta. Ela fala bastante tempo, como se ela fosse uma velha, né? Essa questão de pulseirinhas, Sei. essas coisinhas assim, Miçangas, entendeu? né? Isso, fiz lembrancinha de bebê. E logo quando casei, aí eu ali estacionei e fiquei mais nessa tarefa de cuidar dos filhos. Vamos voltar para você então. Quantas empresas, quantas atividades você passou? Prestonista aí, livros. Livros. Aí eu fui... Que não é fácil a experiência. Isso. Vamos lá. Qual foi mais? Eu fui para temperos. Certo. Como linha de frente de produção. Ah, você foi para trabalhar já nesse segmento. Isso. Em que época e como foi essa sua experiência? Depois da prestação, sim, né? Que aí eu tentei... Depois do livro, depois da prestação, temperos. Certo. Depois, temperos eu ainda continuava também, gazeteiro e tempero. Certo. E depois eu fui para o livro. Certo. Depois do livro, já com uma maior experiência, eu entrei em uma empresa da distribuição. Para trabalhar lá? No nosso estado, para trabalhar nessa empresa de distribuição de alimentos. E foi aí que veio a oportunidade de empreender o próprio negócio. Tá, já era casado? Já era casado. Já era casado. Como é que você conheceu a sua esposa, então? Na verdade, conhecer Marília foi algo interessante. Apesar de sermos da mesma cidade, eu não tenho dificuldade de dizer que éramos de classes sociais diferentes. Mas éramos da mesma cidade. Ela já deu a entender isso já. Isso. Enquanto sua dificuldade foi muito grande, a dela foi leve. Porque ela foi modesta, para não dizer assim que era, né? Mas, então, você não a conhecia ou já a conhecia? Não, eu não a conhecia. Até o momento em que nós nos conhecemos, de ela saber o meu nome, eu saber o nome dela. Como foi esse encontro? Classes sociais diferentes não é fácil, né? Com essa experiência das vendas, eu trabalhei nessa empresa de temperos quando adolescente, produzindo tempero. Depois de adquirir experiência como vendedor, como representante comercial, eu retorno a essa mesma empresa, mas não agora para produzir. Eu retorno a esta empresa com a proposta de expandir a empresa no mercado. E uma desses trabalhos de expansão, eu viajei para fora do nosso estado. No retorno, em uma data festiva, eu encontrei com Marília na cidade, na praça da cidade. Certo. Foi amor à primeira vista? Digamos que não foi um amor à primeira vista. Deixa ela contar a história, deixa ela contar agora. Marília, conta como foi essa história, diga aí. Porque nós sempre entramos em contradição, né? Ele conta a versão dele e eu conto a minha versão. Ele já contou a dele, quero você ouvir a sua. Porque pra ele fala como que eu, tipo assim, tô na sua. Só que pra mim não foi assim. Ele veio me cumprimentar e quando veio me cumprimentar, ele deu um beijinho aqui no canto da boca, pronto. Ali foi o início de tudo. Ele nem me conhecia? Não, nós conhecíamos de falar assim, mas sim, assim, de chegar mais chegar perto, próximo, não. Assim, foi nesse dia, né? Ele já deu um cheiro no rosto. Aí ele falou, ele disse que foi eu que virei um pouquinho o rosto, mas ele fez de propósito. Pronto, aí isso aí foi. Quer dizer que ele já foi um pouco atrevido, ousado, sim, né? Ele sempre foi ousado, né? Ele sempre foi. Aí ele fica dizendo que você que virou o rosto para poder sim, dar um selo, na verdade, por isso que fica essa controvérsia de nós dois, de qual versão correta. Mas foi isso, e daí então é uma história muito longa. Mas nessa época não namorou ainda não, ficaram só conversando. Não. A gente tem que ser ousado em tudo, nos negócios também, né? Como você sempre foi ousado nos negócios, foi ousado na conquista dela. Afinal de contas, você tinha que ser a sua melhor marca, né, para ela naquele momento, né? Que é o nome do meu livro. E aí casaram, tem quantos filhos hoje? Hoje nós temos 5 filhos. São 5 filhos? São 5 filhos. Bacana. E como é o nome da sua empresa de temperos? Lírio dos Vales Produtos Naturais. Ela vende o quê? A Lírio dos Vales nós atendemos quase todo o estado, quase todas as cidades do interior e com expansão, agora programando expansão para a capital,
E nós trabalhamos com os produtos da linha funcional, farinha de linhaça, açúcar mascavo, granola, farinha de soja, grãos de soja. Trabalhamos também com uva passas. Uva passas. Que mais? E também não podemos esquecer que nós trabalhamos também com essa questão de doces, né? Que é a linha de festa. Nós temos granulado, coloridos, chocolate e também confeitos, açúcar coloridos também. Também fazemos a cobertura disso. E os temperos, Juliano? Quais são os temperos? Os famosos temperos, né? Quais são? Chimichurri, páprica. Que estão muito em alta, né? Que estão em alta. É pimenta, orégano, louro, cravo, os chás também. Chás né? também? Chás boldo, chá preto, erva doce, camomila. Temos também que o pessoal do interior gosta bastante, né? Essa questão de lambedor. Sim. De lambedor, não sei se o senhor conhece. Conheço, chama o pessoal garrafada, lá, lambedor. Isso, tem bem essa cultura Eu sou lá de nós, forte, menino, né? eu sou lá de nós. Do Seridó, então a gente também cobre isso aí. Maravilha, maravilha. Quer dizer que você atende todo o estado, né? Todo o estado. E agora estão querendo, o projeto é vir para Natal também. Projeto de expansão para a metropolitana e a capital. Qual o contato? Se alguém quiser estar nos assistindo, quiser comprar, um fornecedor quiser comprar, porque você não vende a granel, você vende para os lojistas. Algum lojista que está nos assistindo, distribuidor, quiser entrar em contato com você, como é que faz? Qual o telefone? WhatsApp, um telefone central? O WhatsApp é o 084 3473 2060. 2060. Isso. Quem é que quer encerrar o programa com a mensagem? Pode ser uma mensagem cristã, uma mensagem empreendedora, uma mensagem motivacional para as pessoas que estão nos assistindo. Abrace a oportunidade. Empreenda, torne o seu sonho possível. É você o grande ator da sua vida. Construa a sua história, faça diferente. Não espere que as coisas caiam do céu. Aproveite as oportunidades, como ele falou, e faça da sua vida a história real, onde você se torne um ator principal dela. Não dependa, porque quem aprende, compreende e não se rende. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já.